tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver as notícias mais importantes de hoje. Super inseto. Pesquisa revela que a Aedes aegypti, o mosquito da dengue, está mais resistente. Parabéns à cultura. Teatro Deodoro comemora 105 anos com programação especial. Bons serviços. Senador Fernando Collor recebe homenagem pelas realizações na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quarta-feira, dia 11 de novembro. Esta edição começa falando da chacina em Guaxuma, ocorrida no último sábado, quando 4 pessoas de uma mesma família foram assassinadas. Na madrugada de hoje, um dos acusados de envolvimento no crime foi preso. Charles dos Santos Muniz, de 25 anos, estava em Maragogi, no litoral norte do estado, quando foi detido pela polícia. Ele foi trazido para Maceió e levado para o complexo de delegacias especializadas no bairro de Mangabeiras. Daqui a pouco, no decorrer do Verdade e Informação, o repórter Videlan Araújo vai trazer ao vivo mais informações sobre esta prisão. E olha só, gente, nossa equipe de reportagem flagrou no final da manhã de hoje um acidente na linha de trem próximo ao mercado de artesanato no centro de Maceió. Quem tem os detalhes é o repórter Fernando Palmeira. Flagrante da nossa reportagem aqui no Mercado Antigo, mercado bem pertinho aqui do Mercado do Artesanato também, na região da Levada, cruzamento aqui da linha férrea. A VLT acaba nesse momento de colidir com um veículo da Chevrolet, placa EYG1738, é um Classic, e bateu exatamente do lado do motorista. Aqui não, aqui se ele fosse nessa posição, poderia-se dizer que estava na contramão, mas é que, pelo que estamos vendo, o veículo, ele rodou na pista. Olha só, os pneus da posição que ficaram aí, Flávio, mostra. Ele é de São Paulo, Campinas. Aqui a ideia que se tem é que estava na contramão. Vamos saber do pessoal. Alguém viu aqui esse fato, não? Você chegou a ver, não? Ele vinha entrando na contramão. Vinha na contramão. Não é daqui, não conhece a cidade, vinha na contramão, não percebeu. Não, ele foi entrar aqui para entrar. Mas não é contramão? É contramão. Pois é. Infelizmente. É o motorista do carro, é paulista, está aqui visitando Alagoas, está aqui o telefone. Vamos saber do ele, está aqui aperreado. Olha só, o VLT, vamos saber, ele está tentando passar para os familiares, para as pessoas, a situação. Ali no caso do veneno. Vamos saber, pertinho aqui do galego do veneno, que fica logo aqui pertinho. Vamos tentar falar com o condutor do veículo. Vamos ver aqui. Vamos falar com ele aqui rapidamente. Tá trêmulo, tá nervoso. Ele não conhece a cidade, provavelmente, e veio fazer um desvio, praticamente pegando essa contramão. E o VLT colidiu em cheio. Mas, pelo que estamos vendo, não há nenhuma vítima. Vou falar aqui com o condutor do veículo. Como é o nome do amigo? Oswaldo. Oswaldo de que, Oswaldo? Oswaldo de que? É o José Oswaldo Pinto. Oswaldo, você é paulista, é alagoano? Eu sou mineiro, mas estou aqui em São Paulo, aqui na Lagoa, entendeu? Mas você mora em São Paulo ou mora em Minas Gerais? Agora estou morando aqui na Barra de São Miguel. Barra de São Miguel. E não sabia de que isso era contramão? Eu ia pro caminhão, o caminhão veio assustado. O caminhão veio buzinando em cima, achei que era um caminhão. Aí um carro que estava na minha frente virou. Eu nem olhei se tinha placa ou não. Assim, o carro virou, eu vou virar também, eu virei. Quando eu virei, eu dei de cima do trem. Você vinha no sentido aqui? Não, eu estava vindo aqui. Paralela à linha do trem? Paralela à linha do trem, só que o caminhão estava atrás e estava buzinando. Aí você cismou de subir? Eu achei que era o caminhão, quando eu achei que era o caminhão. E era o VLT? E era o trem, quando eu vi era o trem. Bom, vinha com você mais alguém? Vem, tem 2 passageiros comigo. Mas teve algum problema, se machucaram? Graças a Deus não. Deus quando você cuida, bem? Deus quando cuida da gente, Ele cuida com vida, entendeu? Às vezes vai bem em materiais, mas Deus poupa a vida da gente. O carro está no seguro? Não, não está no seguro não. Está no seguro. Não tá, mas Deus sabe todas as coisas, né? Bom, vamos ver aí, pelo menos
Tá tudo sem nenhum problema, ninguém teve feridos. Vamos mostrar o outro lado, muito obrigado para você. Vamos mostrar o outro lado. Olha só os pneus, pela pressão do VLT, foi arrastado aqui na região. Ele realmente, desapercebido, imaginava que era um caminhão buzinando para que ele saísse da frente. Infelizmente, ele tomou essa posição de contramão. E olha só, deixa ele passar as imagens aqui, por gentileza, aqui para o cinegrafista, por gentileza, vamos abrir alas aí. Pronto, Flávio mostrando, a colisão foi lateral, a porta, danos materiais. O VLT praticamente nessas alturas não sofreu nenhum problema. Os passageiros estão descendo ali da forma, sem a plataforma, tem crianças também sendo atendidas ali, sendo retiradas do VLT. Bom, danos materiais, algumas coisas podem ser repostas e, por sorte, não houve nada mais, não houve nada mais violento, apenas esses danos materiais na lateral desse classique e, repetindo aí, a placa não é de Alagoas, é de Campinas, São Paulo, EYG1738. Aqui os curiosos já começam a vir também observar de perto essa colisão. Foi colhido por esse comboio do VLT e a gente flagra para você, telespectador da TV Mar, com as imagens do Flávio Santos aqui do Mercado do Artesanato, na Levada, Fernando Palmeira, para a TV Mar, canal 25 da organização Ardon de Melo, na NET. Obrigado, Fernando. Parabéns a você e ao Flávio, é claro, por mais um flagrante da nossa equipe de jornalismo. E o que nós vimos aí, tudo aconteceu porque o motorista não imaginou que o caminhão estivesse justamente tentando avisá-lo de que o VLT estava chegando. Felizmente, nada mais grave aconteceu. O senador Fernando Collor classificou como incompreensível e brutal a portaria do Ministério da Agricultura que suspende por 4 meses o benefício do seguro-defeso aos pescadores brasileiros. Ontem, o senador declarou que já trabalha para suspender o dispositivo que caça essa conquista histórica, instituída quando ele era presidente da República. Collor destacou que a permanência da portaria vai impactar de forma negativa e com sérias consequências na vida de milhares de pescadores, como também na fauna marítima. Dados da Superintendência da Pesca apontam que mais de 44 mil pessoas dependem do seguro na época do defeso, isso só aqui no estado de Alagoas. E ainda falando sobre o senador Fernando Collor, ele foi homenageado hoje de manhã no Senado Federal pelas realizações conquistadas na presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Cabe nesta hora dizer a esta comissão que o senador Fernando Collor de Mello, durante o seu mandato como presidente dessa comissão, no biênio 2013-2014, desempenhou um importante papel na busca da melhoria da infraestrutura do país ao longo de sua presença nesta comissão. Para que os senhores tenham ideia, e eu realmente, depois que assumi essa comissão, eu me deparei com esses números e fiquei impressionado. Foram realizadas 111 audiências públicas, com a participação de mais de 150 palestrantes, tendo como convidados 9 ministros, secretários de ministério, presidentes da Petrobras e BNDES, advogado-geral da União, presidentes de agência reguladora, especialistas do meio acadêmico. Ora, senhor senador Fernando Collor de Mello, apresentado esses números em termos estatísticos, senhor embaixador,
do Equador, isso parece até fácil, mas quem conhece a mecânica dessas comissões, quem sabe, como nós, senadores, que temos aqui que nos dividir durante as manhãs e as tardes por várias comissões, pode aquilatar o trabalho que Vossa Excelência teve para realmente realizar todas essas reuniões, principalmente todas essas audiências públicas. Que uma homenagem como essa sempre é um estímulo para que o homenageado, no caso, possa ter mais energia, que eu acho quase impossível buscar mais energia na pessoa do senador Collor, que além de tudo é um atleta, né? E com certeza é ele que implementou essa metodologia e principalmente esse ritmo aqui na Comissão de Infraestrutura. Eu não estava aqui ainda como senador, mas peguei o rescaldo, né? Quando o presidente começou a nos convocar para as 8 horas da manhã, não, mas 8 horas da manhã é muito cedo, então vamos fazer 8h30, né? E então esse ritmo frenético de Vossa Excelência, com certeza é um estímulo também para todos nós, para buscarmos aqui dar essa resposta à população. Parabéns pelo seu trabalho, não só pelos números de audiência, ou pelos números alcançados, mas pela qualidade e também pela forma tão incisiva como foi dirigido o seu trabalho e de forma objetiva. Creio que tudo isso tenha um valor no resultado final, na construção do nosso país, na cooperação para que a gente possa continuar desenvolvendo hoje. Lembro-me muito bem, senador Garibaldi, senhoras e senhores senadores, do período em que tive o privilégio de presidir esta comissão em 2 oportunidades. E realmente o trabalho é um trabalho muito árduo. Foi um trabalho realizado num momento em que o Brasil estava num momento de muito otimismo, de uma expansão muito grande dos seus investimentos, com o programa de aceleração do crescimento sendo a força motriz que encaminhava todas as energias do empresariado nacional, confiantes que estavam no resultado do programa, para tomarem posições muito ousadas de poder ajudar o Brasil a crescer. Foi um momento também em que se debatia muito a questão do pré-sal, em que se discutiu muito as dificuldades que as iniciativas do governo tinham de prosseguir adiante com a celeridade necessária em função dos inúmeros óbices que nós encontrávamos quando da realização dessas obras, seja por questões ambientais, seja por questões de Ministério Público, seja por questões do IFAM, seja por questões relacionadas à FUNAI, enfim, diversas instituições que impediam que aquelas obras tão necessárias ao Brasil prosseguissem na velocidade necessária. Havia também a discussão em relação ao pré-sal. Hoje há um projeto aqui no Senado da República para se discutir ou para se modificar o sistema de partilha para o sistema de concessão. Ora, esse foi um dos temas mais candentemente debatidos nesta comissão. Dessas 111 audiências públicas que nós aqui realizamos, umas 20 foram realizadas para discutir e debater a questão do pré-sal, a questão do sistema de partilha ou de concessão
Enfim, o resultado dessas discussões estão devidamente compiladas num livro que foi editado aqui pelo Senado da República. Muito bem, parabéns ao senador Fernando Collor, ainda mais sabendo da importância que esta comissão tem para o desenvolvimento do Brasil. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, não saia daí, até já. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Grande debate sobre descriminalização do uso de drogas e legalização da maconha. Dia 11 de novembro, no auditório da ESMAL, no bairro do Farol, às 19 horas. Contatos 993317650 ou 996719742. Grande debate sobre descriminalização do uso de drogas e legalização da maconha. Participem! O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.3 milhão em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Estamos de volta com Verdade e Informação e no bloco anterior a gente exibiu aí a homenagem ao senador Fernando Collor, a justa homenagem pelos serviços prestados à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. E você pode rever esta homenagem daqui a pouquinho às 3h30 da tarde aqui na TV Mar. Gente, e acontece a partir de hoje a 9ª edição do Congresso Estadual de Educação Ambiental Lagoa Viva. O evento envolve 41 municípios para discutir a situação ambiental do estado, como mostra o repórter Fernando Palmeira. Reunindo professores, estudantes da rede estadual de ensino, também representantes do Ministério da Educação e do PNUD, um programa internacional para o desenvolvimento, aqui no Centro de Convenções Ruth Cardoso, acontece o Congresso Estadual de Educação Ambiental. Nós estamos aqui com a Lenice Moraes, uma das coordenadoras do evento, que nos fala da importância dos objetivos principais desse evento.
O objetivo principal desse evento é que nós estamos trazendo 41 municípios do estado de Alagoas, trabalhando com educação ambiental através do Programa de Educação Ambiental Lagoa Viva. E hoje a exposição de 242 projetos de intervenção e integração escola-comunidade, onde esses municípios estão expondo seus projetos e um aprendendo com o outro, um vendo o que o outro faz e mostrando para o Brasil o que Alagoas tem de bom na educação. Quando a gente reúne esse monte de projetos, nós estamos mostrando que os professores realmente estão trabalhando dentro das escolas, fazendo o seu trabalho com a comunidade, integrando outras instituições também para a questão das parcerias. Junto com isso, estamos junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, do PNUD também, e o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que nós somos aqui no estado de Alagoas, esse movimento para juntar todas as pessoas para o melhor desenvolvimento do nosso estado. Além da educação, que outros órgãos do governo do estado também compõem essa programação? Compõe as secretarias municipais de educação, né, do estado. Por enquanto, a Secretaria Estadual ainda não está, né, conosco, mas já esteve muito conosco, mas o forte são as secretarias municipais do estado de Alagoas e a Secretaria de Recursos Hídricos também, a SEMPMA, né, aqui de Maceió, e todas as secretarias de meio ambiente de todo o estado de Alagoas e de educação. 8 jeitos de mudar o mundo. São as 8 metas do milênio. Então, as 8 metas do milênio, uma das metas é acabar com a fome e a miséria. A segunda seria a educação de qualidade, que é o nosso foco principal, a educação de qualidade. E o nono, que é ter um meio ambiente saudável. A gente trabalha mais as três metas. Convidados especiais para fazer exposições nesse momento? Temos a Universidade Federal de Alagoas aqui, o projeto Acatu também está aqui presente, que é um projeto que trabalha o consumo consciente. Temos a Secretaria Municipal de Educação, temos a Universidade Federal de Alagoas, Secretaria-Geral da Presidência da República e o PNUD. Nesse momento se reflete muito a questão ambiental, são várias as agressões, desde a Amazônia, a hecatombe em Minas Gerais, em Mariana, e aqui em Alagoas temos também as nossas hecatombes, as nossas agressões ambientais sendo refletidas nesse congresso. Nós entendemos que é através da educação que nós vamos poder mudar as pessoas e as pessoas mudar o mundo. Então, nós começamos com o principal, que é a educação ambiental nas escolas. Esse evento vai até que horas, até quando? Esse evento começou ontem, né, e vai até às 17 horas de hoje. Hoje, como nunca, é hora de se discutir a educação ambiental, porque só assim nós haveremos de evitar todo e qualquer tipo de mal. O mal que se agride ao ecossistema é o mal que vem sendo revertido sobre todos nós. Estamos aí vendo exemplos dos mais graves, dos piores, e a gente deve sim levar muito a sério a educação de uma maneira geral. Mas nesse momento a educação vem ser debatida nesse Congresso Estadual. Aqui do Centro de Convenções Ruth Cardoso, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Marcanal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando Palmeira. Gente, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deve renunciar nas próximas semanas. Quem aposta nisso é o deputado Givaldo Carimbão. Veja detalhes na coluna No Ponto. A novela Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados está próxima de um desfecho, segundo o deputado Givaldo Carimbão. Ele deve renunciar ao cargo nas próximas semanas. A pauta do Legislativo Nacional não está mais no dia a dia do Congresso e sim nos jornais. Ficam as expectativas sobre novas informações das contas de Cunha na Suíça ou as explicações ainda mais enroladas do presidente da Câmara. Carimbão reproduz o pensamento dos corredores de Brasília. Há uma preparação para a saída do presidente e o início das articulações para a sua sucessão. Tudo é correlacionado ao Palácio do Planalto. O impeachment de Dilma, diz Carimbão, não é mais risco para ela, e sim as contas públicas.
Os cortes este ano somam 101 bilhões de reais. Carimbão defende o retorno da CPMF para cobrir o rombo do governo. Em Alagoas, na semana passada, Dilma ouviu um não de 72 empresários. O deputado não enxerga uma conciliação a curto prazo. Como a União empurra a CPMF, Eduardo Cunha é contra, haverá uma escolha: apoiar o presidente da Câmara via PT ou esquecer de mais um imposto. Os tucanos decidiram ontem abandonar o navio do presidente. Cunha foi mais um nome cotado à presidência da República um dia, a tropeçar hoje no próprio rabo. José Dirceu também teve seu momento de glória. Os dois estão unidos por um ditado comum: amigo é dinheiro no bolso. O resto é conversa para boi dormir. Obrigado, meu grande amigo Odilon Rios. O Detran de Alagoas deu início a uma série de atividades que marcam as homenagens ao Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito, data comemorada no próximo dia 15 de novembro. Quem acompanhou o lançamento do evento foi o repórter Viderlan Araújo. O Detran realiza em seu prédio sede uma ação importante, uma homenagem às vítimas de acidentes de trânsito e que tem uma programação extensa, onde o monumento também vai marcar todo esse processo. Nós vamos conversar a respeito dessa iniciativa. Nesse exato momento acontece, inclusive, um ato ecumênico aqui na sede do Detran, Padre Augusto, pessoal ligado também à Federação Espírita, quer dizer, envolvendo todas as classes nesse momento que é importante num trabalho de conscientização. A Sandra Mendes, que é assistente social do Detran, conversa conosco a respeito desse assunto e explica inicialmente a importância desse tipo de atividade que o Detran está fazendo. Bom dia, é o Dia em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito, né? Ele acontece no terceiro domingo do mês de novembro, todos os anos, e foi promulgado em 1993 pela Organização das Nações Unidas, né? E tem como objetivo disseminar, por meio de pessoas, entidades, órgãos governamentais, toda a sociedade de uma forma geral, a questão do número exorbitante de pessoas que estão morrendo vítimas de acidentes de trânsito em todo o mundo. Então, tem um objetivo maior de buscar a reflexão dos gestores públicos, de toda a sociedade, que essa é uma grande catástrofe que está acontecendo no mundo e no país. Hoje, em todo o mundo, morrem cerca de 1.300.000 pessoas por ano vítimas de acidente de trânsito. É a 9ª causa de mortes no mundo. O Brasil também tem índices alarmantes. Cerca de 60.000 pessoas morrem por ano vítimas de acidente, vítimas fatais. O Brasil ocupa o 5º lugar em mortes por acidente de trânsito. Então, o Detran está desenvolvendo uma série de ações educativas que se estenderão. Essa semana teve início na segunda-feira com campanhas educativas de rua para chamar a sociedade a refletir sobre esse mal que a humanidade está passando, que é uma questão de saúde pública. Hoje nós temos aqui um ato ecumênico, convidamos toda a sociedade, todos os órgãos a participar, os servidores, para uma celebração à vida. Muitas pessoas perderam seus entes queridos de forma trágica e isso não tem volta, mas não podemos esquecer, temos que sim refletir e propor ações que possam transformar essa realidade. Isso tem que ser um esforço conjunto dos órgãos públicos, de toda a sociedade de uma forma geral. Sandra, é importante também que o Detran está homenageando nesse trabalho coletivo, essa semana tão importante, repleta de ações pelo Detran, está convocando também condutores que durante um longo período também prestando seu serviço, circulando nas ruas, não tem número de infração. É um momento também de fazer essa reflexão e trazer para essas pessoas também uma maneira de coroar, dando aquela ideia de exemplo, uma homenagem. Com certeza, né? Não temos dúvidas de que o comportamento individual influencia muito para que os acidentes aconteçam. As maiores causas de acidente de trânsito são por alta velocidade e por o consumo de bebida alcoólica e depois, em seguida, conduzir o veículo. Isso é que está provocando o maior número de mortes. Então, nós estamos homenageando aqui 3 condutores que se destacam ao longo de sua vida, que dirigem há mais de 30 anos, que conduzem um veículo há mais de 30 anos
e ter uma conduta correta no trânsito, com foco na preservação da vida. Então, existe sim pessoas que têm comportamento e atitudes seguras e que trabalham em prol da vida do próximo. E isso é muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que o trânsito mata tanto? O trânsito mata tanto por várias questões, dentre elas o comportamento individual, dentre elas o estímulo da indústria automobilística ao uso do automóvel individual. Não se tem um investimento no transporte público de qualidade e com segurança. Nós temos muitos veículos circulando em cidades que não são estruturadas para o ser humano. Elas estão, sim, estruturadas muitas vezes para o veículo. Não tem foco do ser humano e todos somos pedestres. Então, as cidades, elas precisam ser estruturadas, elas precisam ser pensadas com foco no ser humano. Nós temos dentro da nossa realidade cidades em que há uma divisão, uma segregação espacial. Pessoas que vivem em bairros totalmente abandonados pelo poder público, onde não tem calçada adequada, não tem vias adequadas. E as pessoas têm que circular o espaço com os veículos, terminam sendo atropeladas. E tem partes da cidade que tem um olhar diferenciado do poder público e é mais estruturado. Então, é possível construir cidades, sim, cidades humanas, cidades que não sejam potencializadoras do acidente de trânsito. Obrigado, então, a Sandra Mendes, ela que é assistente social do Detran, falando dessa semana importante, uma semana repleta de ações, já que desta quarta-feira em diante o Detran está sempre trazendo aqui situações importantes em comemoração ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Lembrando que o dia é comemorado no dia 15 de novembro e o Detran, desde esta quarta-feira, dia 11, já começa com várias ações, com esse monumento que será aceso, ficará essa chama acesa permanentemente, como a Sandra informou, para conscientizar as pessoas dessa responsabilidade em preservar a vida. O número de vítimas no trânsito é enorme ainda no Brasil e campanhas como essa precisam ser enaltecidas para poder ajudar a população a ter um pouco mais de consciência na hora de sair nas ruas, mesmo com as condições estruturais muitas vezes mínimas. Aqui direto da sede do Detran, com imagens do repórter cinematográfico Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Muito obrigado ao meu amigo Viderlan Araújo. Gente, vocês viram que no início do Verdade e Informação eu disse que um suspeito de cometer aquele crime brutal em Guaxuma foi preso pela polícia. E quem tem mais detalhes ao vivo é o Viderlan Araújo. Muito boa tarde, Viderlan. Quais são as notícias aí em relação à prisão deste homem que, salvo engano, estava em Maragogi, né, no litoral norte do estado? Boa tarde para você e também para o Chico Nogueira. Boa tarde, Mauro Vedequim, para você, para todos que acompanham o Verdade e Informação. Estamos nos aproximando das 2h10. Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil vai apresentar aqui no Complexo de Delegacias Especializadas no bairro de Mangabeiras, um dos suspeitos, né, que está sendo apontado pela chacina de Guaxuma. Essas investigações da polícia que acabaram ganhando mais amplitude desde a manhã de ontem, quando peritos do Instituto de Criminalística também compareceram ao local para tentar buscar provas, tentar pegar informações, conversando com os vizinhos, com pessoas da chácara, tudo que faz ali parte de uma linha de investigação da polícia até chegar no suspeito com o nome de Charles dos Santos Muniz, de 25 anos. A imprensa não tem muita informação a respeito desse assunto, porque daqui a pouco acontece uma entrevista coletiva, que a princípio estava marcada para as 14 horas, mas diante de compromissos particulares de um dos delegados, que acabou de chegar aqui no Complexo de Delegacias Especializadas, essa coletiva foi transferida para as 2h30 da tarde, ou seja, em mais alguns minutos essa coletiva vai começar. Está tudo pronto, todo o cenário pronto para que a coletiva possa acontecer. A assessoria de comunicação da Polícia Civil já está organizando os detalhes. É preciso dizer que na coletiva hoje, pelo que nós já apuramos, não vai ser apresentado aqui o suspeito que foi detido em Maragogi, mas é claro que a polícia vai trazer detalhes dessas investigações, que acabou tendo como chacina no final de semana a morte brutal de 4 pessoas de uma mesma família, um homem, uma mulher e 2 crianças. Esvaldo da Silva Santos, de 22 anos, e sua esposa Genilza Oliveira da Paz, de 27, e os filhos Maria Eduarda, de 9 anos, e o Guilherme, de 2 anos, além de uma criança de 5 anos
que também precisou ser transferida para o Hospital Geral do Estado e pelo menos o quadro da criança de 5 anos é estável. Inclusive, a brutalidade desse crime foi tanta que chocou os moradores, chocou a população alagoana pela maneira como foi, né? As crianças, por exemplo, o pai, que tinha 22 anos apenas, o Esvaldo da Silva Santos, estava praticamente com uma condição muito difícil, mutilado, nós poderíamos dizer assim, com boas partes do corpo bastante danificadas. E a condição da criança também, das duas crianças, não só a Maria Eduarda, de 9 anos, como o Guilherme, que apresentavam também profundas perfurações na cabeça, né? E essa situação acabou realmente levando uma condição de choque mesmo para a população alagoana. Um outro detalhe que nós estamos conversando aqui com o pessoal da assessoria durante pelas investigações, e o doutor José Carlos dos Santos, coordenador da Delegacia de Homicídios, eles serão os responsáveis mais alguns instantes aqui no complexo de delegacias especializadas no bairro da Mangabeiras. Mauro. Muito obrigado, Videlan. E Videlan, nós temos um vídeo que foi, salvo engano, obtido pelos nossos queridos amigos da Rádio Gazeta. E neste vídeo, o suspeito, Videlan, ele diz que não foi ele. Você tem consciência desse vídeo? Porque nós sabemos, ele diz que realmente não foi ele. O que é interessante nessa história, né, Videlan, como você muito bem colocou, é fundamental que esse crime seja esclarecido pelo crime em si, pela brutalidade desse ato, dessa chacina realmente que chocou todos nós que vivemos aqui em Alagoas. Então, é muito importante que você realmente acompanhe essa coletiva e eu agradeço a sua participação, Videlan, e vou exibir agora para os nossos telespectadores esse vídeo em que o suspeito se defende. Boa tarde para você, muito obrigado pelo trabalho, mande também um grande abraço para o Chico Nogueira. Então, gente, vamos ver agora este vídeo em que esse suspeito que foi preso hoje lá em Maragogi se defende. Isso aí a justiça quer falha e joga os negócios para a pessoa. Esses crimes podem ter tráfico de droga como motivo. Está aqui no complexo não tem desenvolvimento para esse negócio aí, não. Não, você sabe quem dever, se tiver sob julgamento ainda, quem deve vai pagar. Porque quem está pagando por esse negócio aí é um inocente. Então você está sendo injustiçado. A pescaria sabe que eu sou inocente disso aí, rapaz. Você está sendo injustiçado disso aí. Estou sendo injustiçado disso aí, eu e o meu irmão. Bom, o policial está conduzindo agora para o xadrez, onde ele vai aguardar a decisão judicial. Isso aí a justiça quer falha e joga os negócios para a pessoa. Esses crimes podem ter tráfico de droga como motivo. Está aqui no complexo não tem desenvolvimento para esse negócio aí, não. Não, você sabe que quem dever, se tiver sob julgamento ainda, quem deve vai pagar. Porque quem está pagando por esse negócio aí é um inocente. Então você está sendo injustiçado. A pescaria sabe que eu sou inocente disso aí, rapaz. Você está sendo injustiçado disso aí. Estou sendo injustiçado disso aí, eu e o meu irmão. Bom, o policial está conduzindo agora para o xadrez. Olha, esse vídeo ele tem aí 2 detalhes. Primeiro é a defesa, que ele tem total direito de se defender e dizer que não foi ele, isso vai ter que ser apurado, investigado e tal. Agora tem um detalhe, ele fala no final do vídeo que ele e o irmão dele, que até agora, pelo menos até onde eu sei, o irmão dele não teria aparecido nessa história. Então, nós vamos acompanhar de perto, o Videlan está lá acompanhando a coletiva, para a gente ter justamente mais detalhes e saber se já há a suspeita de um envolvimento de uma outra pessoa neste crime brutal, realmente um crime brutal. Eu agradeço imensamente aqui a direção de TV que colocou esse vídeo e agradeço também aí aos nossos amigos da Rádio Gazeta que forneceram para nós esse vídeo, que realmente ajuda aí que a gente consiga montar este quebra-cabeça para entender de fato o que aconteceu. Felipe, então agora eu vou para um rápido intervalo, né? Rapidinho, não saia daí, ainda tem mais uns 15 minutinhos de verdade e informação para você. Até já. Consulte
Visite o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.3 milhão em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Voltamos com Verdade e Informação e ao meu lado aqui está o Anivaldo Miranda, ele que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, e a gente vai direto aqui para uma entrevista. Eu agradeço imensamente, Anivaldo, a sua presença, e a gente sabe que os efeitos da seca atingem diretamente o Rio São Francisco, né? O reservatório Sobradinho tem o nível mais baixo da história nesse momento, né, Anivaldo? Como é que você avalia toda essa situação que nós vivemos agora? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. De fato, nós estamos numa nova época do ponto de vista climático, né? Nós precisamos entender que não vamos poder fazer as coisas da mesma forma que fazíamos até o final do século passado, principalmente no caso da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e dos seus afluentes. Isso significa que temos, em primeiro lugar, que, de fato, tirar do papel o programa da revitalização do Rio São Francisco. Em segundo lugar, fazer mudanças profundas, né, em vários aspectos, começando pela matriz energética, né? O Rio São Francisco não pode mais ter esse papel preponderante que tem hoje na sustentação do sistema hidrelétrico nacional, porque ele tem outras demandas, outros usos múltiplos que precisa atender. Todos sabem que a principal prioridade da Lei Nacional das Águas é para abastecimento humano, e se nós não fizermos alguma coisa para mudar essa matriz energética, e não só a matriz energética, a matriz agrícola também, e procedermos a um ajuste, não é, entre os estados e a União, né, porque os estados têm a dominialidade dos afluentes, principalmente Minas Gerais, os grandes afluentes do São Francisco estão em Minas Gerais, o Rio Pará, Paraopeba, o Rio das Velhas, etc.,
Quer dizer, se nós não fizermos os ajustes entre a dominialidade que os estados têm sobre os afluentes estaduais e o governo federal tem sobre o Rio Federal, e essa é uma das missões maiores do comitê, para que nós cheguemos a digamos assim, a um pacto das águas, então será muito difícil enfrentar daqui para diante essa nova era de extremos climáticos. Eu estava lendo até uma matéria que saiu agora na Folha de São Paulo, dizendo que a seca já afeta os produtores de frutas e vinhos, né? Isso já tem até um efeito nocivo à economia também, né? Sem dúvida. De fato, o grande polo ali, vinícola do São Francisco, fica entre Juazeiro e Petrolina, ou seja, a jusante, ou seja, depois do Lago de Sobradinho. E as captações, principalmente do chamado projeto Nilo Coelho, um grande projeto de irrigação, ela é feita em Sobradinho. Como Sobradinho está a menos de 4% do volume útil, não é o volume útil, digamos assim, para todos os usos, não. É do volume útil para a geração de energia. Porque abaixo do ponto zero para a geração de energia, você tem um volume morto de cerca de 5 bilhões de metros cúbicos de água. Quer dizer, água tem para atender abastecimentos e outros usos. Entretanto, na presença do setor elétrico, há uma grande pressão para não deixar que haja acesso ao volume morto, porque eles estão na expectativa de, tendo 2 bons anos chuvosos, possam recuperar os níveis do lago. Mas isso causa muito conflito, porque quem está a montante quer que reserve mais água, quem está a jusante, como nós aqui do Baixo São Francisco, queremos que, evidentemente, haja mais vazão. Mais vazão porque nós estamos numa espécie de armadilha, naquela situação. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ou seja, quando você diminui vazão, você pode despertar um outro fantasma que se chama qualidade da água. Até o final do século passado, o setor elétrico operava com uma equação muito simples. Chovia muito, aumenta a vazão. Chovia pouco, diminui vazão. Mas essa equação simplória já não cabe mais no novo século, na nova situação. Porque se você abusar muito da diminuição de vazões, você pode ter problemas sérios de saúde pública decorrente da piora da qualidade da água. Porque menos água, menor absorção dos poluentes. E já tivemos no começo desse ano um problema sério com uma mancha de microalgas. Você lembra, no primeiro semestre, algumas cidades, Delmiro, e outras ali ficaram sem abastecimento de água por 2 vezes de 10 dias. E já anteontem apareceu uma pequena, digamos assim, mancha com baronesas que se desprenderam ali da região de Paulo Afonso, onde ainda se joga muito esgoto no rio. Isso cria nutrientes para essas plantas, essas baronesas, e quando elas se desprendem, elas causam problemas, até mesmo para a geração de energia e para as turbinas. Portanto, é o que a gente fala. É preciso voltar a ter um equilíbrio entre essa questão da quantidade da água e da qualidade, para evitar acidentes ainda maiores. Nivaldo, eu tenho certeza que quem está acompanhando o nosso programa aqui está pensando, e a transposição do Rio São Francisco deve continuar? Como é que o senhor vê aí diante dessa situação que o senhor acaba de mostrar para nós? Bem, a transposição não tem mais volta, porque apesar da grande resistência que o nosso próprio comitê fez aquele projeto, não a ideia de levar água para abastecimento humano, digamos assim, para certas regiões da Paraíba, Pernambuco, etc. Não era isso, mas a concepção do projeto que foi faraônica, nós considerávamos e ainda consideramos que o projeto, da forma que foi feito, pela megalomania com que foi concebido, ele é insustentável. Agora, já se gastou ali quase 8 bilhões de reais. As obras estão em execução, seguramente no final de 2016, começo de 2017, os canais já estarão vertendo alguma vazão. Portanto, não se trata mais de
perguntar se a obra deve ou não acontecer. Ela já acontece. O grande problema agora é saber se tem água para atender a todas as expectativas que foram criadas na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará e em Pernambuco. Nós achamos que não vai dar para preencher todas essas expectativas. Porque enquanto Sobradinho estiver abaixo de 94% do seu volume útil, os canais só poderão operar com uma vazão de 26 metros cúbicos por segundo. Isso dá para abastecimento humano. Agora, eles foram concebidos para 127 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, com essa situação dos extremos climáticos, quando as secas são cada vez mais prolongadas e as chuvas mais focadas, é de se perguntar quando será que Sobradinho vai ficar acima de 94? Então, isso são interrogações, além dos custos da energia para levar essa água para o Nordeste e dos impactos que vai ter aqui também na bacia, porque é mais uma demanda de grande porte. Portanto, infelizmente, essa obra, da forma que foi concebida, ela tende, se não houver uma boa administração disso, a causar ainda mais conflitos numa bacia já cheia de problemas. Gente, é um pecado ter que encerrar a entrevista com o querido Anivaldo Miranda, mas a gente está com o finzinho já do programa. Eu conversei aqui com o Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Eu vou lhe pedir uma gentileza, Anivaldo, para você voltar aqui para a gente conversar mais tempo, porque esse assunto merece uma reflexão muito maior. Boa tarde para o senhor, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Gente, nós vamos seguir com o Verdade e Informação, direto ao vivo com o Videlan Araújo, que parece que a coletiva da Polícia Civil já começou. Videlan, quais são as informações aí? Por gentileza, nós agradecemos mais uma vez ao querido. Temos imagens da coletiva, vamos colocar aí então, por gentileza. Praticamente de choque irreparável, né? Estivemos lá logo no dia seguinte, que foi na segunda-feira, conversamos com a psicóloga que lá se encontrava, ela nos orientou que nós dessemos um tempo e nós, obviamente, acatamos essa decisão dela. O próprio secretário de Defesa Social, Dr. Alfredo Gaspar, esteve lá no dia de ontem, ficou bastante chocado, inclusive disse que se sentiu até nauseado com a situação da criança, né? Porque todos nós aqui somos pais de criança, né? Alguns não, mas vão ser. E a gente se sente na situação, né? Parecida, né? Delegado, ele não assumiu, mas o que teria motivado ele ter praticado essa ação? Para você que liga a TV neste momento, nós estamos ao vivo, com imagens ao vivo aí, na sede das delegacias especializadas em Mangabeira, onde começou agora há pouco a entrevista coletiva para falar aí da prisão de um suspeito dessa chacina em Guaxuma, que matou 4 pessoas da mesma família no fim de semana. Quem está lá é o repórter Videlan Araújo e nós estamos acompanhando ao vivo a esta entrevista coletiva. Vamos ouvir o delegado. Até o local onde ele foi executado e muito provavelmente os outros familiares possam ter corrido atrás. As crianças geralmente numa situação dessa gritam e para que você tente ocultar, né, ou garantir essa execução, essas outras pessoas podem ter sido executadas por conta disso também. Delegado, o tráfico de drogas poderá ser um motivo pontuado pelo trabalho da polícia ou esse motivo será descartado? Olha, descartado ele não vai ser, por conta de que existem denúncias que apontam esse como um viés dessa investigação, como uma das motivações. Agora, não descartaremos nenhuma outra motivação. O irmão dele, desse suspeito, né? Que é conhecido Maicon, Cris Maicon. Pode ser o outro? Pode, mas estamos investigando. Não podemos apontar agora. Nesse momento, não. Delegado, o caso aconteceu das 4 horas da manhã. Ele chegou a arrombar a casa para entrar ou não aceitou? De maneira alguma. Pelo que foi visto, pelo levantamento pericial, não existia móveis revirados, roupas reviradas, nem arrombamento. O que foi, assim, mensurado no dia da ocorrência foi que, muito provavelmente, a vítima possa conhecer. É por isso que a gente acredita que seja uma pessoa oriunda da pescaria, como é o Charles ou outra pessoa, e esse camarada, a vítima, foi atraído para uma localidade um pouco mais distante da residência, onde ele foi executado com um golpe aqui, longitudinal na nuca. E por que a mulher provavelmente a traição. Por que a mulher estaria amarrada? Essa suposição a gente ainda está tentando verificar, mas é só uma suposição nossa de que, muito provavelmente, se alguém amarrou, possa ter a participação, com certeza, de outro indivíduo. Delegado, no pedido de prisão preventiva do acusado, com certeza a polícia
do Charles, a polícia colocou lá elementos de convicção para sensibilizar o juiz para que faça a decreto de prisão. Esse elemento de convicção que a polícia colocou nesse pedido de prisão está mantido em sigilo ou já foi colocado à tona? O doutor Zé Carlos muito bem já explanou, né? Foi um depoimento testemunhal, né, que vai superdanear esse nosso pedido, que ele corroborou alguns discos de denúncias que já existiam à época, quando de pedido de prisão temporária. Delegado, esse caso, Evaldo. Ele era usuário de drogas? Olha, a princípio não existe nenhuma informação de que ele tem envolvimento nem como usuário, nem sequer como traficante. Agora, as pessoas, às vezes, elas podem sofrer represálias do tráfico de drogas por conta de suspeitas de que possam ter algum tipo de ligação com a polícia ou fazer alguma informação, ou, digamos assim, dedurar esse pessoal. Teve alguma informação se o Evaldo teve uma discussão com o Charles, se os dois tiveram... A princípio, não. A princípio, não. Delegado, a vítima, né, a mulher do Evaldo, ela foi encontrada amarrada, o vestido levantado de calcinha. E se cogitou na época que ela poderia ter sido estuprada por violência sexual. Isso foi confirmado? Olha, o exame foi realizado, agora a gente está aguardando o laudo chegar. Mas, a princípio, não houve digamos assim, a conjunção carnal forçada, né? Não houve o estupro. E essa linha de investigação que chegou a ser cogitada, né, que poderia ser crime passional? Olha, isso aí está um pouco, digamos assim, hoje está um pouco descartado, né? Não vamos descartar nenhuma de outras linhas, mas já estamos focando nessa, a não ser que surja um fato novo. Mas é possível que tenha havido um mandante? É como o doutor Zé Carlos bem explanou, nós estamos investigando, a partir dessa primeira prisão pode haver desdobramentos e aí a gente vai ter uma noção mais exata. Olha, pelo que nós acompanhamos até este momento, o depoimento de uma testemunha levou à prisão deste suspeito. O que nós acabamos de ouvir é que, ao que tudo indica, não se trata de um crime passional e a polícia continua investigando. Como bem disse o delegado, é, por enquanto, uma prisão temporária. Amanhã, nos nossos telejornais, nós vamos trazer aí todos os detalhes dessa entrevista coletiva, porque é um crime que realmente abalou Alagoas e nós queremos saber o motivo de tanta barbaridade, mais um crime de violência no nosso estado. E dessa maneira termina o Verdade Informação desta quarta-feira. Muito obrigado pela companhia, obrigado para você que nos acompanhou até agora. A gente volta a se encontrar amanhã, às 1h30 da tarde, lembrando que amanhã tem a primeira entrevista com os candidatos à presidência da OAB. Você não pode perder. A gente volta a se encontrar amanhã, quinta-feira, às 1h30 da tarde. Tudo de bom para você. Tchau, tchau.